canal Vamos Focar. Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. O tema da aula de hoje é enzimologia para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, o canal Vamos Focar, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional da educação a continuar gravando essas aulas para você. Então, roda a vinheta e vamos à aula. Vamos focar. Então, o tema da aula de hoje é enzimologia. Hoje nós vamos observar as principais características desta proteína. Enzima é uma proteína, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E a enzima é uma proteína fundamental às reações celulares e, consequentemente, reações vitais, né? As reações responsáveis pelas atividades vitais, responsáveis pela vida. Então, as enzimas, como são proteínas, elas apresentam algumas características, né? Mas aí, inicialmente, a gente já precisa falar justamente sobre a função primordial da enzima, que é aumentar a velocidade das reações. As enzimas fazem as reações acontecerem mais rapidamente. Então, as enzimas, além de acelerarem a velocidade das reações, como eu coloquei para vocês, as enzimas elas são específicas das reações. Elas atuam em reações específicas, em reações que nós chamamos do tipo chave-fechadura. Ou seja, para cada reação existe uma enzima específica, uma enzima característica daquele tipo de reação. Então, uma enzima ela não atua em duas reações diferentes. Cada enzima atua em sua reação específica. Uma outra característica muito importante das enzimas é que a enzima ela diminui a energia de ativação. Ela faz com que a reação aconteça logo, reduzindo a perda da energia de ativação. E uma outra característica fundamental das enzimas é que as enzimas atuam em condições ideais de temperatura, atuam em condições ideais de pH e atuam em condições ideais de concentração do substrato. Bem, levando em consideração a equação de Michaelis-Menten, que representa exatamente o mecanismo de ação da enzima no substrato, e aí como eu já coloquei para vocês que a enzima ela é específica, ela atua especificamente nas reações devido à reação do tipo chave-fechadura, as enzimas atuam nas reações, aceleram a velocidade das reações e no final da reação a enzima ela sai ilesa, porque as enzimas não se desgastam durante a reação. Com relação à atividade enzimática, a equação de Michaelis-Menten descreve especificamente o mecanismo da ação da enzima no substrato. O substrato apresenta uma estrutura que nós chamamos de sítio ativo, que é justamente onde a enzima se encaixa. Então, é necessário que o sítio ativo do substrato seja característico com relação ao mecanismo de acoplamento da enzima, para que a reação realmente aconteça de forma devida. Então, a ação da enzima no substrato origina o que nós chamamos de complexo enzima-substrato, que é justamente o momento em que a enzima está atuando no substrato, modificando o substrato de acordo com a sua especificidade, objetivando originar o produto. Com relação à temperatura, vale colocar que as enzimas atuam em temperaturas específicas, tá? Para que a enzima possa atingir a sua velocidade máxima de ação, é necessário que a enzima atue em sua temperatura ideal. Mas o aumento da temperatura pode duplicar ou triplicar a velocidade de ação da enzima. É claro que, porque quando a enzima é submetida a temperaturas muito elevadas, ela sofre desnaturação como qualquer outra proteína. E a desnaturação enzimática, ela gera uma inatividade definitiva da atividade da enzima. Já a redução da temperatura reduz a atividade enzimática, porém não danifica a estrutura da proteína ou da enzima. É por isso que alimentos congelados geralmente são conservados, porque a redução da temperatura não danifica a atividade enzimática, reduz a sua velocidade, estagna o mecanismo de ação da enzima, mas em contrapartida não danifica a estrutura enzimática. É por isso que o congelamento, é por isso que a redução da temperatura reduz a atividade metabólica dos seres vivos e do alimento que está sendo ali conservado a baixa temperatura. Bem, já com relação ao pH, as enzimas realmente atuam em pH específico. Então, a variação do pH inativa completamente o mecanismo de ação da enzima. Por exemplo, a enzima pepsina,
é aquela enzima responsável pela quebra das proteínas em meio estomacal. Então essa enzima, ela só atua em pH 2. Se o pH estomacal varia para menos de 2 ou para mais de 2, essa enzima pepsina, ela não é ativada. Um outro exemplo é a enzima tripsina presente em meio intestinal. Já a tripsina, ela atua exclusivamente em pH básico, tá? Em pH 8. Então, se o pH intestinal baixa, a tripsina não sofre ativação. Um outro exemplo é a enzima presente na saliva. A pitialina, também conhecida como amilase salivar, que é a enzima que dá o start da quebra do amido, né? O amido começa a ser digerido na cavidade bucal devido à ação da saliva, que apresenta a pitialina. Então, a pitialina ou amilase salivar só atua em pH neutro, ou seja, pH 7. Então, se o pH da saliva varia, automaticamente a enzima pitialina não sofre ativação. Então, as enzimas, com relação ao pH, só atuam em pH específico. Já com relação à concentração do substrato, é necessário que exista uma proporcionalidade entre o substrato, que sofrerá a ação da enzima, e a quantidade de enzima que irá atuar no substrato, tá certo? Para que a reação aconteça de forma devida. Então, se eu tenho muito substrato e pouca enzima, a reação irá acontecer de acordo com o processo de acoplamento da enzima no substrato. Então, para que tenhamos uma velocidade máxima de ação da enzima no substrato, é necessário que exista uma proporcionalidade com relação à quantidade de enzima e à quantidade de substrato. É por isso que o único gráfico que diverge do mecanismo de ação da enzima no substrato é o gráfico da concentração do substrato. Tá? Isso quando eu faço uma relação entre temperatura e quando eu faço uma análise também com relação ao gráfico que representa a ação do pH com relação ao mecanismo de ação da enzima. Ok? Com relação à inibição enzimática, veja só, existem substâncias que podem atuar inibindo a ação da enzima. É claro que isso vai trazer consequências com relação à atividade metabólica corpórea ou orgânica. Nós trabalhamos com dois tipos de inibição. Existe a inibição competitiva e a inibição não competitiva. Na inibição competitiva, a enzima, ela deixa de se acoplar ao substrato porque a substância que está provocando a inibição, a substância inibidora, ela se acopla primeiro ao substrato do que o acoplamento da enzima. Só que essa substância, ela não provoca dano à estrutura do substrato. Então ela se acopla ao substrato, reage com o substrato antes da enzima, porém, depois esse inibidor é liberado sem provocar dano à estrutura do substrato, deixando com que a enzima atue novamente. Um exemplo clássico de inibição competitiva é a reação alérgica, onde a substância alérgica atua no substrato, provoca os problemas relacionados à ausência da ação daquela enzima específica, e depois esse inibidor é desacoplado do substrato, deixando com que a enzima atue novamente em seu substrato específico. Então, a reação alérgica é um tipo de inibição competitiva. Já na inibição não competitiva, o inibidor ele atua no substrato, porém o sítio ativo do substrato sofre dano. Quando o inibidor danifica o sítio ativo do substrato, automaticamente ele não irá permitir que a enzima que deveria atuar no substrato volte a atuar novamente. Então, consequentemente, esse inibidor irá trazer problemas sérios àquele tipo de reação. E um exemplo clássico de reação não competitiva é o processo de envenenamento, porque diversos venenos levam o indivíduo a óbito muito rapidamente ou até lentamente. Por quê? Porque a substância inibidora, que no caso é o veneno, atua no substrato e impede que a enzima específica atue ali, trazendo consequências de acordo com o mecanismo de ação ou com o tipo de ação daquela enzima no substrato. Agora, preste atenção porque existe um outro tipo de inibição, que é a inibição alostérica. Na inibição alostérica existe um sítio alostérico, onde o inibidor alostérico modifica a estrutura do substrato, impedindo que a enzima atue ali novamente, modificando a conformação estrutural do substrato, consequentemente modificando também a conformação do sítio ativo. E aí a enzima deixa de atuar de forma específica. Então, galera, essa aula foi sobre enzimologia, foi sobre atividade enzimática.
eu dei aí dicas objetivas e muito importantes para você que vai fazer os principais vestibulares do país e vai fazer, consequentemente, o Enem. Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Siga o meu canal, o canal Vamos Focar e hashtag não seja um pato morto e até a nossa próxima aula. Valeu!